Estado moçambicano acaba de liquidar integralmente a sua dívida junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, no valor de 70,4 milhões de dólares norte-americanos. Trata-se de uma operação de forte significado institucional, mas com um impacto económico imediato muito reduzido. No entanto, apesar de reforçar a credibilidade externa do país, o pagamento dos 70,4 milhões de dólares pouco altera a pressão sobre a tesouraria do Estado e o quadro geral da sustentabilidade da dívida. A título de exemplo, de acordo com os dados recentes do FMI, indicam que o saldo de crédito pendente caiu de 514,04 milhões de direitos de saques especiais no final de fevereiro, para zero a 27 de março, após reembolso do mesmo montante e sem novos desembolsos no período em questão. Através de um comunicado divulgado a 27 de março, o Standard Bank sublinha que esta dívida era uma das mais concessionais da carteira externa do Estado moçambicano e que o seu reembolso deverá ter um efeito limitado no alívio da pressão de liquidez sobre o soberano. O valor amortizado, ainda de acordo com o Standard Bank, equivale a aproximadamente 3,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, referente ao ano 2025. Ainda assim, o enquadramento global da dívida pública continua a exigir prudência. A dívida total de Moçambique das empresas públicas selecionadas, incluindo o governo, aumentou 4,7% em 2025, atingindo 1.132 mil milhões de meticais, o equivalente a 79,1% do PIB, face a 74,4% registrados no ano anterior, ou seja, em 2024. A composição da dívida evidencia fragilidades persistentes. Enquanto a dívida externa do governo recuou 2,4%, refletindo o acesso limitado ao novo financiamento externo, a dívida interna cresceu 16,5%, fixando-se em 474 mil milhões de meticais, num contexto de desempenho mais fraco da receita pública. Na prática, a redução da exposição externa foi compensada por um maior recurso ao financiamento interno. Apesar de garantir a existência de estoque de combustíveis para as necessidades do consumo interno para mais um mês e a serem vendidos nos atuais preços praticados, depois de abril, o cenário poderá ser diferente. Os moçambicanos devem estar preparados para possíveis alterações de preços, uma vez que os combustíveis estão a ser adquiridos na base de novos preços inflacionados, na sequência da guerra no Médio Oriente. Interno, no período de 14 a 16 de abril, foram feitos aos preços em vigor, portanto, nas datas em que, as empresas especializadas mobilizaram no mercado internacional. E não foi certamente aos preços de há um mês atrás. O combustível tem vindo a subir e o mercado interno tem que estar preparado para, comportar preços que refletem as dinâmicas internacionais. Nós somos um país importador líquido de combustíveis. Tudo o que o governo fará é assegurar que os atores-chave na cadeia de distribuição, os distribuidores, retalhistas e não só, disponham de condições para poder continuar a assegurar o pagamento das encomendas assim que chegarem aos terminais oceânicos do nosso país. Face a possíveis mudanças de preços, Amílcar Tivano, secretário de Estado do Tesouro, não garante subsídio aos fornecedores, mas sim mecanismos que possam amortecer os impactos, sobretudo no custo de vida do consumidor final. Naturalmente, se as condições deteriorarem-se, tal como eu referi, o nosso país é importador líquido. Nós somos tomadores do preço no mercado internacional. Se justificar-se, portanto, os argumentos do ponto de vista económico e financeiros justificarem, haverá necessidade de internalizar na estrutura de custo do mercado interno preços relativamente mais altos. Tudo o que o governo fará é, no mínimo, assegurar que tenhamos combustível para que a economia moçambicana continue a funcionar e que os segmentos populacionais vulneráveis, em caso de registrar-se uma subida notável, possam ter condições de amortecer, que o cabaz de bens e serviços de primeira necessidade não registre incrementos substancialmente altos, porque isso pode refriar, portanto, o padrão de vida das pessoas. Não falei de subsídios, tudo o que estou a dizer é que existem mecanismos do ponto de vista de gestão macroeconómica para poder amortecer o impacto. Podem ser subsídios, podem ser outro tipo de mecanismos. Portanto, não é oportuno estar a detalhar
se vamos acionar subsídios. Os subsídios têm impactos adversos, porque significam, portanto, pressões no tesouro público. Tudo o que nós temos é que assegurar é que o mercado funcione normalmente, que os cidadãos, ao pretenderem abastecer os seus veículos, tenham combustível nas bombas, que não assistamos à situação que registramos na última sexta-feira, totalmente desnecessária, e que estejamos atentos à informação oficial sobre o que é que está a acontecer no mercado. Havendo mudanças de preços, estes deverão ser anunciados pelo regulador, em tempo oportuno. Temos um regulador, não gostava de sobrepor-me ao regulador. Temos a AREN, que é o regulador, portanto, no setor de combustíveis, tem estado a apresentar informação, creio que numa base semanal, sobre a evolução dos preços no mercado internacional, e temos uma estrutura de funcionamento dos preços. Há mecanismos de ajuste e, em tempo oportuno, o regulador virá a terreiro para explicar o que é que vai acontecer aos preços no mercado interno. Amílcar Tivan, secretário de Estado do Tesouro, falava no final da 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada nesta terça-feira na Presidência da República. A situação das chuvas e inundações e os seus impactos mereceu a apreciação do Conselho de Ministros, que esteve reunido na sua 9ª sessão ordinária. Apesar de algum abrandamento da precipitação em algumas regiões do país nos últimos dias, o Executivo fala de muita chuva nos próximos 7 dias, nas regiões centro e norte de Moçambique. O Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a situação da época chuvosa e ciclónica 2025-2026 e medidas de mitigação e respostas aos impactos das cheias e inundações e cóleras. Nos últimos 7 dias, o centro e norte do país registraram uma precipitação acumulada entre 100 e 300 milímetros, com maior incidência sobre as províncias de Cabo Delgado e Nampula, com particular realce para a faixa costeira. No entanto, o quadro meteorológico da região sul registrou melhoria na última semana, caracterizado pela redução da precipitação, contribuindo para a diminuição dos caudais nas bacias dos rios Save e Limpopo. Com efeito, a situação de inundações registrou abrandamento, principalmente na bacia do Save. Ao longo da semana, foi notório o retorno progressivo de famílias da bacia do Save, Machanga e Govur, para as suas zonas de origem, o que permitiu o encerramento de 29 centros de acomodação e a distribuição de kits de retorno para as famílias ali alojadas. Para os próximos 7 dias, prevê-se a ocorrência de precipitação acumulada entre 50 a 200 milímetros na maior parte da zona centro e norte de Moçambique. E porque as recentes chuvas agravaram a situação da cólera em vários distritos do país, Inocêncio Mpissa, porta-voz do Governo, fala da preparação da segunda dose da campanha de vacinação contra a cólera, que decorrerá de 3 a 9 de abril corrente em 9 distritos das províncias de Sofala, Tete, Nampula e Cabo Delgado. Na área de saúde, está em preparação a segunda dose de vacinação contra a cólera a decorrer entre 3 a 9 de abril do corrente ano. Esta ação vai beneficiar cerca de 3,5 milhões de pessoas em 9 distritos, a saber, Nacala Porto, Herate, Monapo, na província de Nampula, Moatize, cidade de Tete, na província de Tete, Pemba e Metuge, na província de Cabo Delgado, Morumbala, na Zambésia e Cidade da Beira, na província de Sofala. Dados atualizados pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, o número de mortes na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 306, com 1,05 milhões de pessoas afetadas desde outubro. Há também registro de 17 pessoas desaparecidas e 351 feridos, para além de danos materiais avultados nas estradas, na agricultura e nas infraestruturas sociais e económicas. O presidente do município da cidade da Beira, Albano Cariz, afirmou que a principal prioridade neste momento é preparar uma intervenção profunda nas estradas da urbe, a ser implementada logo após o fim da época chuvosa. A declaração foi feita em resposta a uma questão colocada pela TV Focus sobre os buracos que afetam várias vias da cidade. A preocupação neste momento é, logo que as chuvas pararem,
fazermos uma revolução muito grande. É verdade, algumas vias vão continuar o tapamento de buraco, porque não temos como, mas nas nossas cabeças já está consciencializada que todas as estradas que têm buracos como cancro não devem continuar o processo de tapamento. Segundo o edil, enquanto as chuvas persistirem, algumas vias continuarão a receber intervenções paliativas, como o tapamento de buracos, por não haver alternativas imediatas. Como sabem, que passamos por momentos muito difíceis, as mudanças climáticas já são uma realidade, é só ver neste momento que as estradas voltaram a situações que nunca tivemos há bastante tempo, foi porque tivemos chuvas 3 semanas consecutivas. Paralelamente, Cariz manifestou preocupação com a vandalização e o roubo de tampas de anilhas em ruas recentemente inauguradas. O autarca diz estar perplexo com a frequência dos casos, que incluem também a vandalização constante de semáforos. Primeiro, dizer que ficamos um pouco perplexos, porque não compreendemos, chegamos de não compreender as avarias, por exemplo, dos semáforos. Porque se um sucateiro vê aquela tampa e vê que esta tampa faz parte da saúde da própria cidade e garante a circulação, quer de peões, quer de automóveis, então como é que ele tem coragem de comprar aquela tampa para depois transformar? O edil classificou a situação como sendo grave, sublinhando que os atos de vandalismo não só prejudicam o município, como também colocam em risco a vida de munícipes. O que é que está a motivar? Quem é o mandante? Tal como tampas de... é muito difícil. É só a pessoa que vai buscar aquelas tampas não está a criar problemas apenas para o município, está a criar perigo para a vida dos munícipes. Cariz questionou ainda a responsabilidade de compradores de sucata que adquirem este tipo de material, mesmo sabendo que faz parte de infraestruturas públicas essenciais para a circulação e segurança de peões e viaturas, apontando a falta de cidadania como um dos principais desafios a ultrapassar. Este vídeo amador foi divulgado nas redes sociais nas últimas semanas por um grupo de 27 imigrantes ilegais de diferentes nacionalidades retidos pelo Serviço Nacional de Migração. Nesta gravação, o grupo denunciava más condições no posto policial onde aguardavam desfecho dos seus processos para posterior deportação. Acontece aqui. Está cheio de lixo. Esse fosse está cheio, esse fosse está cheio. Aí lá na ponta, aí onde senta os próprios homens da migração e polícia, mas eles não conseguem sentar lá, estão dentro ou atrás, porque aqui está a cheirar. Isso que estão a ver aí é tanque de água, água que nós banhamos ver de lá, mas está em cima ou embaixo de fezes. Os imigrantes afirmaram que recorreram às redes sociais porque a situação em que se encontravam era deplorável, segundo conta o autor do vídeo amador divulgado. Quando nós estávamos, não havia boas condições. Ficávamos sem água para tomar banho. De beber tínhamos água mineral, mas banhar ficávamos 7 dias sem banhar. E doença era imensa e, na verdade, o meu corpo começou a se transformar, a sair coisas na forma que estão a ver, assim. Forma que estão a ver, fiquei mesmo doente, mesmo fiquei grave. Então, o único meio que eu usei para as autoridades moçambicanas, internacionais, é só usar a rede social, filmar, porque as condições não eram boas. E o lugar que nos puseram era na esquadra é para os criminosos. E então era mesmo sofrimento mesmo, sim. O Serviço Nacional de Migração nega as acusações e afirma que os mesmos têm condições de alojamento, alimentação e assistência médica assegurada, tendo sido transferidos para o referido posto policial para dar lugar às obras de requalificação do local onde estão retidos no Serviço Nacional de Migração. Primeiro dizer que, na verdade, ficaram 37 dias. Primeiro, eles estavam retidos neste recinto.
Então, como houve esta necessidade de fazer a requalificação deste edifício, foram submetidos, ou seja, foram transferidos para a 23ª Esquadra. Dizer que é uma esquadra para detentos, não é um sítio para infratores. E eles podem, na verdade, reivindicar melhores condições e na esquadra existem melhores condições. Tem lá detentos que nunca reclamaram e aquelas mesmas condições. A alimentação estava garantida, a assistência médica estava garantida, então não vejo qual é esta situação deste mesmo, o único cidadão angolano que acabou fazendo esses vídeos. Conversamos com os próprios imigrantes, também não compactuam com esta situação deste angolano que foi fazendo esses vídeos. É por isso que eu digo que todos aqueles que tiveram situações de doença, neste momento estão no hospital. O menor que estava aqui conosco também foi transferido para um orfanato. Então, esta situação, para ver que estas condições todas foram criadas desde o período, não é? Desde que estão na 23ª Esquadra. Após as obras de requalificação, o Senam convidou os jornalistas a visitar um local onde se encontram os 27 cidadãos estrangeiros. E a situação é das melhores. Os queixosos respiram de alívio, mas exigem regularização urgente da sua deportação para os países de origem. O Serviço Nacional de Migração esclareceu a nossa reportagem que neste momento decorre, junto dos países da proveniência dos imigrantes, um processo de confirmação das identidades para a sua deportação, uma vez que não possuem qualquer documento de identificação. Leonel Manhique, carinhosamente tratado por Mabé, já não é treinador da equipa principal sénior feminino do Costa do Sol. Motivos extradesportivos são apontados como a razão da não renovação do contrato de Leonel Manhique como técnico dos Canarinhos, ou seja, das vice-campeãs nacionais do basquetebol feminino. Mabé, treinador que devolveu aos Canarinhos os títulos nacionais, após 36 anos de seca, termina assim o seu ciclo no Ninho Canarinho, depois da equipa ter sido reforçada com jogadores de grande referência do basquetebol nacional, como é o caso da base extremo Ingvilde Mukawiri. Para além do Costa do Sol, Mabé foi treinador do Ferroviário de Maputo, clube que lhe lançou para o alto da roda do basquete feminino nacional. Leonel Manhique já dirigiu a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino e no ano passado, sob o seu comando, o Costa do Sol conquistou o segundo lugar do Campeonato Nacional da modalidade, depois de perder na final, frente à poderosa equipa do Ferroviário de Maputo, treinada por Nazir Saleh. O continente africano vai ser representado por um total de 10 seleções no Campeonato do Mundo 2026, que terá lugar nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá, na sequência da qualificação da República Democrática do Congo, ao derrotar a Jamaica por uma bola sem resposta no jogo dos play-offs de acesso à competição. A República Democrática do Congo garantiu a segunda qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol, 52 anos depois da sua presença na maior montra de futebol mundial em 1974, na Alemanha. A República Democrática do Congo, que completa a lista de 10 seleções africanas na prova, está inserida no Grupo K, juntamente com Portugal, Colômbia e Uzbequistão. O grande ausente deste Mundial vai ser a Itália, 4 vezes campeão do mundo, que falhou pela terceira vez consecutiva a sua participação na maior festa de futebol mundial, ao perder na noite desta terça-feira diante da Bósnia-Herzegovina na marcação de grandes penalidades. Assim, a Bósnia-Herzegovina, a Suécia, a Turquia, a República Checa, o Iraque e a República Democrática de Congo vão compor a lista das 48 seleções que de 11 de junho a 19 de julho vão se exibir ao mundo nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.